127. A mensagem de hoje, o nosso devocional é: se não for Deus em tudo, tudo mais é em vão. Salmo 127:1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Queridos, o dia 1º de janeiro é o dia instituído como o dia da confraternização universal. Trata-se de um feriado não só nacional, mas internacional. É um feriado adotado pela maior parte das nações que existem no mundo. Esse dia ele é muito esperado, é um dia também muito comemorado. E as pessoas elas criam neste dia muitas expectativas para o outro ano que irá começar. As pessoas planejam, né? As pessoas projetam em suas mentes mudanças em suas vidas. As pessoas nesse dia elas estabelecem metas, planos para que esses planos sejam realizados no ano que está se iniciando. As pessoas neste dia, e neste dia denominado por muitos como o dia da virada, a virada do ano, né? Ou o Réveillon, e dessa forma estas pessoas celebram e comemoram esse dia com muitas festas. Já outros comemoram esse dia com eventos religiosos, tais como a missa da virada ou o culto da virada. E nestas celebrações, via de regra, quase que sempre, as pessoas nestes eventos, elas o que é que fazem? Se vestem com roupas brancas. E se vestem com o objetivo de trazer paz para as suas vidas no ano que começa, né? O branco representa paz, né? Tem se colocado como isso, né? A bandeira branca da paz. Então a cor branca representa a paz, e as pessoas se vestem de branco no afã de trazer paz para as suas vidas nesse ano que se começa. E aliás, não sim só a roupa branca, mas também tem outras questões e outras coisas e ações místicas que as pessoas fazem a fim de conseguirem paz. E nos eventos religiosos, as coisas tendem também a quase sempre serem dessa mesma forma, quase sempre. Os cultos passam a ser realizados numa perspectiva de pedidos para que possam ser abençoados no ano que vem, no ano que começa. Quando numa visão cristocêntrica, os cultos não devem ser realizados dessa forma, mas devem ter nosso Senhor como o alvo da nossa adoração, como o alvo do nosso louvor, como o alvo da nossa glorificação. E pelo quê? Pela nossa gratidão. E gratidão o quê? Gratidão eterna, pelo que Ele já nos deu e não pelo que Ele haverá de nos dar. Afinal, queridos, se essa reunião no fim de ano, tem como alvo principal os nossos pedidos, os pedidos para que sejam estes realizados por nosso Senhor no ano vindouro, um culto tal como esse, ele deixa de ser cristocêntrico, ele passa a ser antropocêntrico. Ou seja, é um culto onde, em vez de Cristo, Jesus está no centro dele. Quem está no centro, quem é o alvo desse culto, quem é o objetivo do culto, não é Cristo, mas é o homem. E o salmista, ele afirma aqui que independente do que o homem faz na sua vida e neste mundo, mas é Deus que tem o governo e o controle do mundo, do seu sistema e também de todos os seres humanos.
Você pode realizar o que você quiser, você pode ter realizado grandes feitos, você pode ter soerguido empreendimentos que estavam acabados, você pode ter feito realizado muitos projetos. Mas uma coisa é certa, queridos: quem tem o controle do mundo e do seu sistema e de todas as pessoas, o que inclui eu e você, é Deus. Portanto, Salomão, neste salmo, ele enfatiza essa afirmação. Ele declara que podemos fazer inúmeras coisas em nossas vidas. Nós podemos fazer muitas coisas no que diz respeito ao nosso trabalho, aos nossos governos, à nossa família. Entretanto, nada disso será proveitoso se o Senhor não nos abençoar. Abre a porta aqui, filho. Não adianta. Eu posso ter realizado muitas coisas, mas sem as bênçãos do Senhor, de que valia vai ter essas coisas? Qual valor terá essas coisas? Salomão, ele quer de forma muito categórica chamar a nossa atenção, que saiamos desse nosso pedestal de soberba, desse nosso pedestal de arrogância e de autossuficiência, e assim venhamos reconhecer o quanto somos e devemos ser completamente dependentes do Senhor em todos os setores de nossas vidas. Olha, há um provérbio que diz: com Deus o pouco é muito. Entretanto, o inverso desse provérbio é verdadeiro também. E qual é o oposto desse provérbio? O inverso desse provérbio: sem Deus, o muito é absolutamente nada. É justamente isto que o salmista quer nos fazer entender. Isto é, exceto que tudo quanto pensamos, planejamos e praticamos esteja sob a batuta divina de nosso Senhor, nossos esforços resultarão em absolutamente nada. Portanto, tudo não passou de uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo. E isto, querido, refere-se na nossa área profissional. Isto refere-se na nossa área familiar. Isso refere-se na nossa área ministerial também. Também. Podemos planejar e podemos intentar muitas coisas, mas se não for o Senhor que plantou cada uma das sementes, será uma produção sem qualquer valor, por muito que pareça aos nossos olhos ser uma grande produção. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 o seguinte: que um planta, o outro rega, mas somente é Deus quem dá o crescimento. Só e somente só. Se não for o Senhor, o construtor da casa, uma pessoa pode construir uma casa por suas próprias condições. Uma pessoa pode construir sua casa por suas próprias aptidões. Ele pode projetar e levantar a edificação com suas habilidades. Ele pode levantar uma edificação com os seus recursos financeiros, para somente depois ele pedir que Deus abençoe a sua construção. Ele pode fazer assim. Mas também ele pode antes apresentar ao Senhor o seu intento, a sua vontade.
que somente quando o Senhor anuir, quando Ele assentir sobre o seu projeto, sobre os seus planos, deixa a porta aqui, filho, vai ficar ventando. Somente quando o Senhor assentir é que, de fato, Ele dá início ao seu intento, à sua construção. Ele pergunta se é a vontade de Deus. Ele coloca diante de Deus o seu projeto. Aí quando o Senhor anui, quando o Senhor passa a guiar a sua vida passo a passo, portanto, o faz ir até o fim. Entretanto, queridos, isso se dá na certeza que Deus é quem está o conduzindo, e Ele está realizando todas essas coisas na completa dependência de Deus. A primeira forma, ou seja, eu fazer tudo, eu intentar tudo, eu edificar, eu construir e somente depois pedir as bênçãos de Deus, esta primeira forma é um ato, é uma ação completamente carnal, ou seja, é a vontade carnal do homem. Porém, a segunda é a vontade de Deus sendo instrumentalizada através das nossas vidas, quando colocamos diante dele todas essas coisas. Nesta segunda forma, realizamos e fazemos as coisas experimentando a excelente sensação de ver Deus operando a provisão dos recursos que se faziam necessários para que tudo ocorresse conforme sua vontade. Aí está a diferença de você fazer tudo e só depois pedir a bênção. Mas antes você pedir a bênção para poder fazer tudo. Porque você vai experimentar um ponto ali e outro acolá. Você vai experimentar Deus provendo, Deus fazendo, Deus provendo na sua vida. Você vai ter a experiência de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, aonde tudo falta, mas Ele derramar da sua graça, lhe acalmar. Esta é a primeira, esta segunda opção é a melhor que existe. É você ter a sensação de que você está fazendo as coisas e Deus está operando do seu lado. Todos os recursos necessários para que ocorra tudo quanto você planejou, mas antes você colocou diante de Deus. E esperou que a vontade de Deus prevalecesse. Queridos, se há realizações maravilhosas em nossas vidas, entre elas é construir sonhos, planos e projetos com Deus. Não é com meu dinheiro, não é com meus desejos, não é com minha força, mas é com Deus. Há uma diferença muito grande. É infinitamente maravilhoso fazer as coisas com Deus. Você já experimentou isso? Eu quero dizer a você que eu já tenho experimentado tanto de um lado como de outro. A coisa melhor que tem do mundo é quando Deus está provendo. Quando nós estamos realizando, intentando planos, realizando projetos, construindo coisas, mas com Deus e não sem Deus. Para somente depois dizer: Deus abençoa. O salmista diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salomão, ele não quer
dizer, neste caso aqui, que nós não sejamos cautelosos, que nós não tenhamos cuidados. Ele não está falando aqui que nós venhamos abrir mão da segurança pública, mas Salomão está querendo nos dizer aqui que nós devemos entender que estamos debaixo da guarda do Senhor. E é Ele quem cuida de nós. E, portanto, se não exercitamos de forma vívida a certeza da proteção do nosso Senhor em nosso dia a dia, de nada, absolutamente de nada, adianta as nossas preocupações. Por que nos preocupar? Os anos novos que vêm, que haverão de vir, 2021, 22, os anos novos que haverão de vir sobre nossas vidas, não serão mais seguros ou mais abençoados porque você veste uma roupa branca, porque você vai para uma festa da virada ou um culto da virada, porque você vai para um Réveillon. Não há nada místico nisso, queridos. Aliás, Deus nem mesmo se agrada dessas coisas. Ele as abomina. O que vai determinar na minha e na sua vida um ano de paz, de segurança e de progresso, ainda que em meio às muitas adversidades, ainda que em meio às muitas complicações, ainda que em meio às guerras e às escassez, ainda que em meio às pandemias, o que vai determinar na minha e na sua vida um ano de paz será quando nós nos apresentarmos a Deus e nos apresentarmos confiantes. E olha, e dispostos a caminharmos adiante da sua plena dependência, debaixo da dependência de Deus, se submetendo à sua palavra, se submetendo à sua vontade, que nós falamos tanto que é boa, maravilhosa e agradável, perfeita e agradável. Falamos tudo isso, mas não buscamos a vontade de Deus, mas sim que seja satisfeita as nossas. Falamos muito nessas questões, mas somos insubmissos ao que é a vontade de Deus. É isso que vai determinar a paz nas nossas vidas. Quando assim nós nos portarmos, o Senhor pode, conforme sua soberana vontade, nos conceder, enquanto dormimos, bênção que jamais conseguiríamos, mesmo após longos dias e horas de trabalho. Quando nós estamos dormindo, se dormimos em confiança com o Senhor, se em paz deitamos e logo dormimos, porque estamos confiantes no Deus da nossa salvação, enquanto dormimos, se dormimos confiantes no Deus da nossa salvação, Ele pode nos dar, segundo sua soberana vontade, infinitamente mais do que você consegue em todos os seus dias de trabalho. Em todos os seus dias de trabalho. Muitas vezes colocamos o nosso trabalho antes da vontade de Deus. Colocamos o fruto do nosso trabalho como sendo tudo quanto tem nos provido, nos sustentado, fundamentado nossas vidas. É o meu trabalho que sustenta a minha família. Se não fosse eu trabalhando, acordando cedo, fazendo isso, ninguém teria essa casa, ninguém teria esse carro, ninguém poderia botar um prato de comida sobre a mesa, porque eu. Se é dessa forma que você pensa, tenha absoluta certeza, você está realizando muitas coisas em sua vida, contudo, sem Deus. E o bom de realizar as coisas nas nossas vidas é com Deus. E aí, como é que você está?
realizando com Deus ou sem Deus? Você está conduzindo sua família com Deus ou sem Deus? Ah, pastor, mas eu faço parte da igreja, eu tenho minha fé, eu tenho isso. Isso não quer dizer absolutamente nada. Tem muita gente aí que tem sua igreja, sua fé, mas está deixando Deus ao lado da sua caminhada, seja como profissional, seja como pais de família, e seja também como líderes em ministérios. Querem andar sozinhos, sós. Estão colocando seus projetos diante de Deus? Não. Executam seus projetos e só depois diz, Deus abençoa. Quando a verdade, o certo é colocar diante de Deus os nossos projetos. Aí depois de Deus dizer, sim, pode ir. Aí você começa a realizar e experimentar do que é construir com Deus. Quando nos colocamos dependentes de Deus, isso implica pensar, falar e andar conforme sua vontade. Sendo assim, nosso Senhor ele vai fazer parte em tudo que nós iremos realizar. E dessa forma, em tudo haverá eficiência em nossas vidas. Quer começar, mas também quer terminar o seu ano abençoado? Quer começar o final, quer recomeçar depois dessa pandemia e quer terminar depois esse ano de forma abençoada por Deus? Quer colocar seus projetos diante de Deus, dar início nele e terminar esse projeto abençoado por Deus? A sua construção, o seu plano de empreendedorismo, de crescimento em sua empresa, o seu plano de alçar um concurso público, ou seja o que for, você quer começar e terminar abençoado por Deus? O segredo é o que Salomão nos diz. Apresente-se a Ele, não somente no último culto do ano, não somente indo para os cultos para pedir bênçãos sobre o que você quer, sobre os seus desejos, sem consultar se os seus desejos são os desejos de Deus. Não apresente-se. Não apresente-se dessa forma, não. Mas apresente-se todos os dias como culto racional ao Senhor. Apresente-se todos os 365 dias. Se for bissexto, 366. E apresente-se da seguinte forma: ansioso por nada, orando por tudo e sendo agradecido por qualquer coisa. Vou repetir. Apresente-se a Deus todos os dias, ansioso por nada, orando por tudo e sendo agradecido por qualquer coisa. Qualquer coisa. Em tudo dai graças a Deus. E sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque se não for Deus em tudo, se não for Deus em tudo, tudo mais na minha e na sua vida é vão. Portanto, eu lhe desejo os próximos dias, os próximos meses e os próximos anos felizes, porque nós agora haveremos de colocar tudo diante do Senhor. Não estaremos mais ansiosos por nada, mas a Ele orando por tudo e sendo agradecido por qualquer coisa que nos aconteça. E tudo isso para a glória de Deus. Vamos orar? Pai Santo,
Glorificamos, Senhor, e bendizemos a Ti. Queremos Te dizer, Pai querido, que muitas vezes pensamos e projetamos e realizamos coisas e nunca perguntamos se isso é Tua vontade. Ó Deus, fazer dessa forma é fazer sozinho, é andar sozinho. E nós não somos sós. Nós temos o Senhor conosco. O Senhor habita em nós por meio do Teu Espírito. E nós queremos, Senhor Deus, fazer tudo em nossa vida com a Tua anuência, com o Teu assento, com o Senhor confirmando todas as coisas, para que tudo que nós vamos fazer não seja vão, mas ao contrário, seja tudo para a glória do Teu nome. Santo Pai, nos ajuda, Pai, a sempre colocar o Senhor como aquele que constrói todas as coisas em nossas vidas, em todos os momentos, em todos os setores, para que nós não venhamos trabalhar inutilmente, porque, Senhor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que é o Deus da nossa salvação, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que a todo momento está com os olhos sobre nós e que está nos livrando de tudo e em tudo. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a sermos homens e mulheres, jovens, pais, filhos, maridos e esposas, pastores, líderes, que em tudo que vão fazer, antes, coloca diante dos teus olhos, aguardando que o Senhor venha anuir tudo, e somente assim passemos a fazer, juntamente contigo, todas as coisas que está no centro da Tua vontade. Perdoa, meu Pai, as nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, quando queremos agir por nossa conta, esquecendo que agora nós somos Teus, comprados pelo valioso e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus e Pai, a Te oramos e Te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, nos abençoe ricamente, com sua misericórdia e com sua graça. Tenham um restante de noite debaixo da proteção de Deus, submetendo-se à sua vontade. Lembre-se que nós temos um dono, e o nome dele é Cristo. Ele pagou o preço por nós. Nós somos dele. Para a glória de Deus, nós somos dele. Aleluia. Um beijo e um abraço a todos vocês.